Todos muito bem-vindos, os visitantes, todos muito bem-vindos. A igreja os saúda e agradece a presença de cada um. Como você pode ter lido aqui, e como você pode, primeiramente, antes de mais nada, ter ouvido, desde o começo do culto, tudo que cantamos e ouvimos até esse momento aponta para o Filho de Deus. A oração que o nosso diácono fez apontava para o Filho de Deus, que se chama Jesus Cristo. Nós hoje ouviremos o Evangelho. Nós hoje ouviremos, isso para alguns, pela 19ª, 4ª, 5ª, sei lá quantas vezes você já ouviu o Evangelho. Para alguns talvez seja uma grande novidade essa mensagem. Para outros seja a lembrança de algo que os faz tornar acima quando estão se afogando em suas próprias tentativas de viver. Para outros, aquele impulso que era necessário para tomar a decisão de se entregar totalmente a Jesus Cristo. Mas é o Evangelho. E eu gostaria que você soubesse que há 3 anos atrás, e aqueles que aqui estão e pertenciam a esse trabalho há 3 anos atrás, podem se lembrar que fizemos uma sequência aos Gálatas, 6 sermões na Epístola de Gálatas. 5 deles estão lá gravados e o primeiro, que foi do capítulo 1, não está. Talvez seja um modo de também deixarmos registrado as considerações que o Senhor nos deu sobre esse capítulo. Mas o que me marca há 3 anos atrás, quando expomos a Epístola aos Gálatas, foi de que me lembro claramente que alguns irmãos chegaram e disseram assim: pastor, parece que algumas coisas se deixaram muito mais claras agora, parece que a igreja tomou um ponto em relação ao que Deus espera dela a partir das pregações aos Gálatas. Alguns disseram para mim que foi um ponto decisivo, um pontapé crucial no fundamento da igreja, que hoje é essa igreja local aqui. A Epístola aos Gálatas, passados esses 3 anos, parece inalteradamente relevante como foi há 2000 anos atrás. E quando eu falo de relevância, eu não digo relevância nos tons humanos que geralmente são colocados, Relevância é alguma coisa que importa para todo mundo, que tem que ser dito porque serve a todos. Não, eu diria que a palavra relevância aqui, eu encaixo ela dentro de uma significação seguinte: aquilo que foi dito há 3 anos atrás parece se manter inalterado quanto às realidades que foram pregadas. Há 3 anos atrás, a Epístola aos Gálatas foi pregada nessa igreja e diante de muitos irmãos aqui, num confronto aos falsos mestres e ao falso evangelho. A Epístola, ela foi usada por Deus para que pudéssemos perceber que há realidades que são pregadas tais como evangelho, mas não são evangelho. E daí o título do sermão: não há outro evangelho. E neste mês, onde comemoramos a Reforma Protestante, no último dia do mês, essa epístola, com o qual o reformador Martinho Lutero dizia de maneira metafórica: eu me casei com ela. Ele amava Gálatas. Nós vamos estar iniciando com ela como um preâmbulo das realidades dos próximos sermões, ainda que com um tom da celebração de hoje, ainda com um tom de rememorar aquilo que foi 3 anos atrás, aquele momento para nós diante do Senhor. Eu gostaria de dizer para os irmãos e para todos que estão aqui hoje, que nós podemos de fato olhar para essas realidades que vamos pregar e divergir quanto a algumas delas. Por exemplo, nós podemos divergir quanto à eclesiologia. Concorda que algumas coisas podem não ser iguaizinhas? Algumas igrejas têm um presbítero, outras têm grupos de presbíteros, outras têm formas de governo um pouco diferentes, mas que são possíveis. A Escritura não diz assim: isso aí está completamente errado ou mesmo distoante, e alguns modos de se pensar acerca de igreja são possíveis. Há alguns desafios também para alguns irmãos quanto a colocar o livro de Apocalipse numa dimensão que seja igual para todo mundo. Alguns vão mais para um aspecto literal, onde talvez deveriam ver figuras, outros veem figuras onde deveriam ser literais.
e algumas vezes há divergências. Eu e você já vimos pessoas até discutindo alto por isso, né? Você já deve ter visto mais brigas nesses negócios assim, de escatologia. Nós também podemos ter costumes diferentes. Se você olhar para as pessoas ao lado, é um modo de dizer, mas se você olhar para as pessoas ao lado, vocês vão ver costumes de roupas diferentes. Se formos nas igrejas dos santos do Senhor ao longo de toda a história e também distribuídas em todos os lugares do mundo, também vamos ver costumes diferentes. Como o apóstolo Paulo mesmo diz, olha, eu sei que vocês têm um determinado costume, mas isso aí fica na conta de vocês. Em determinado momento em Coríntios ele coloca essa condição de compreensão cultural. Afinal, isso não define o Evangelho de Jesus. Deixa eu só me estabelecer aqui, perdi minha página, voltei. Todavia, eu gostaria de que eu e você pudéssemos claramente ter a compreensão de que, apesar de as Escrituras nos darem algumas margens de diferença possíveis, que não nos separam de Cristo, o Evangelho é inegociável. O Evangelho não é algo com o qual possamos dizer assim: poxa, na sua igreja o Evangelho é um pouquinho diferente da minha. Na sua igreja o Evangelho é um pouco mais radical. Ou então, não, na sua igreja o Evangelho parece algo menos difícil que na minha. Ou na sua igreja o Evangelho parece falar o tempo todo de cruz, na minha a gente fala um pouco menos. O que eu quero dizer, irmãos, é que o Evangelho precisa ser ponto pacífico em todas as igrejas cristãs do mundo e da história. O Evangelho não está sob discussão de podermos ter diferentes evangelhos. Estou claro até agora? Então você pode trazer algumas diferenças e a gente pode discutir elas, mas fundamentalmente o Evangelho de Jesus Cristo é um só Evangelho. E quando ele vai em uma direção que não é o Evangelho de Jesus, ele precisa ser rejeitado. Ainda um outro ponto. Pastor Batista, conhecido, né? Talvez não precise de tantas falas para dizer, Pastor Batista Paul David Washington, fala que há também uma grande confusão quanto ao Evangelho. Por exemplo, uma fala dele que eu destaquei aqui, eu achei muito boa, né? O Poder do Evangelho, o livro que ele tem. O Evangelho é tudo no cristianismo, mas nem tudo no cristianismo é Evangelho. O Evangelho é o tudo, né? É o máximo do cristianismo. Ele é o que dá forma a todas as coisas, as doutrinas e tudo mais. Mas ele não é a única coisa que você encontra no Evangelho. Você encontra a providência de Deus. Ah, mas decorre do outro. Sim, mas você encontra aspectos da providência de Deus que eu posso explicar para você assim e ainda não ser a pregação do Evangelho. A gente pode encontrar a doutrina de casamento, como é que vocês devem se casar, se portar no casamento, decorre do Evangelho, mas não é intrinsecamente a mensagem do Evangelho. A gente pode falar de promessas e até mesmo de que Deus pode vir a curar pessoas essa noite em outros lugares, e já curou, e ainda assim isso não ser a pregação do Evangelho. A gente pode ajudar pessoas e deve ajudar necessitados, mas isso ainda assim não é o Evangelho. Portanto, o que Paulo está trazendo na carta aos Gálatas é um vigoroso, um vibrante e um emocionante apelo e confronto. Ele apela ao retorno para o Evangelho e ele confronta o falso Evangelho, e essas duas coisas estão na epístola. É uma epístola extremamente agressiva no começo, acho que o termo é bem adequado. Aqueles que já leram outras cartas do apóstolo Paulo, né, podem ter visto maior gentileza em outras epístolas, mas nessa a coisa flui de outro modo. Paulo está esquentado, de fato está. E acredito que se há algo para nós celebrarmos como igreja hoje, é de que o grande tesouro a qual concordavam Calvino e Lutero, os reformadores, o grande tesouro da igreja é o quê? O Evangelho. É o que de mais precioso nós temos aqui, podemos oferecer aos que chegam
alguém chega aqui e fala: ué, deixa eu conhecer a igreja. Sabe como é que geralmente os membros da igreja começam? Não sei se você já teve essa oportunidade. Você conhece o Evangelho? Por que o membro da igreja faz isso? Porque ele está te ofendendo? Acha que você nunca ouviu? Não, ele começa daquilo que ele tem de mais precioso para oferecer. Então ele pergunta para você: você conhece o Evangelho? Quem aqui que hoje é membro e lembra dessa pergunta aí? Levanta a mão aí, olha aí, olha para o lado. Porque é a primeira, você tem que saber se a pessoa tem aquilo que é o princípio, o fundamento. O Evangelho é estrutural e estruturante. Ele tanto é a base do edifício, quanto as paredes que sobem. Ele tanto é a sapata da casa, quanto os andares. O Evangelho é tudo que temos. E o apóstolo Paulo aqui está em uma situação que você pode perceber, o verso 1, onde nós ainda estamos em preâmbulo, mas o verso 1 já demonstra que Paulo não está aqui tentando começar com nada que não seja o Evangelho. Ele começa dizendo logo de cara: Paulo apóstolo não da parte de pessoas nem por meio de homens, mas ele diz que é por meio de Jesus Cristo e de seu Pai. Preste atenção, quando nós estamos falando de Paulo nessa carta, Don Carson, professor de Novo Testamento, um excelente escritor, o D.A. Carson, ele fala o seguinte: Paulo está sendo atacado aqui, e ele está sendo atacado por receber o Evangelho de terceiros e não de Cristo, e criar uma espécie de agrado para os gentios. Don Carson fala isso na Conferência Fiel de 2017 para pastores, achei massa. E ele coloca de que Paulo está sendo acusado aqui de ter recebido o Evangelho. Paulo não foi discípulo terreno de Jesus, vocês sabem disso, que os 12 foram os 12. Paulo entra depois com uma revelação posterior, no sentido de que Jesus se apresenta para Paulo, mas ele não andou com os 12. Ele não esteve no ministério terreno de Jesus, esses 3 anos, um pouco mais de 3 anos. Então, Paulo é atacado, confrontado diante de pessoas que estão querendo agradar os homens. Está pregando coisas aí para deixar a vida dos gentios mais fácil. É o que Don Carson fala e eu concordo. E sendo assim, Paulo parte para a defesa, ou por ataque, né? O capítulo 1, verso 1 diz: olha, eu sou Paulo, lê aí, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. E aí sabe o que ele começa a fazer? Não dá 3 linhas dele mesmo e já começa o Evangelho. Olha isso: que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. E o Evangelho continua: que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Não tem nome de colaborador, não tem grandes saudações, ele vai falar da mensagem do Evangelho. Você que não sabe a distinção de Evangelho para as outras coisas que a Bíblia fala e são igualmente importantes, mas o Evangelho é central à Bíblia, ele acabou de ser pregado aqui para você. Se você não conseguiu perceber, corre o risco de você não ser alguém que tem muito contato com o Evangelho e nem sabe discerni-lo em relação às outras partes da Escritura. Então é importante que você dê muita atenção. Aqui no capítulo 1, do verso 2 ou 1b até o verso de número 4, o Evangelho é pregado. E o apóstolo, ele está muito preocupado com essas pessoas que estão pervertendo o Evangelho, e ele vai dizer o seguinte: olha, eu não recebi de homem algum, eu recebi do próprio Jesus. Ele vai falar isso no verso de número 15, se você puder perceber, que vai dizer que os planos e as intenções de Deus começaram antes mesmo que ele nascesse. Ele diz aqui no verso 15 do mesmo capítulo: mas quando Deus, que me separou quando? Antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim,
para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo está dizendo: logo que fui chamado por ele, não busquei outros, ele me revelou o seu evangelho. Paulo teve contato com Jesus Cristo, não sabemos as circunstâncias em que ele foi ministrado pelo próprio Senhor, mas ele recebeu do Senhor. Essa composição de chamado por Deus, revelado a ele por Deus, o confere em uma posição onde o seu apostolado é legitimamente verificado. Ele foi salvo diretamente por Jesus, discipulado por Jesus, chamado e separado por Jesus. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foram os apóstolos que colocaram a mão em Paulo e disseram: agora você é um apóstolo. Ele foi separado por Cristo. Mas aí você ainda me pergunta: ok, mas tudo isso traz uma ideia forte sobre o que é evangelho. Mas o que é evangelho? Filipenses capítulo 3, Paulo, quando vai trazer uma sessão profunda sobre o evangelho, mesmo com seu testemunho pessoal no meio, Paulo em Filipenses capítulo 3 diz que ele não tem problemas de repetir as coisas que vai dizer aos filipenses, porque é segurança para eles, é segurança para todo crente ouvir o evangelho mais uma vez. Portanto, ouça o evangelho mais uma vez, com todo o coração. Se você é crente, foi o evangelho que te salvou, então seja agradecido por Deus falar mais uma vez. O evangelho, olha aí o capítulo 1 de Gálatas, e vai conferindo comigo. O evangelho, verso 1, é o evangelho da ressurreição de Jesus. É o evangelho da ressurreição. Jesus morreu fisicamente e Jesus ressuscitou o quê? Fisicamente também. Ele foi com o corpo e ressuscitou com o corpo. Não foi um espírito pairante. Ele não morre pela metade. Jesus morreu, o Filho de Deus morreu. 3 dias depois, o Filho de Deus ressuscitou dos mortos. E aponta aqui que o Pai o ressuscitou. E diz em seguida, no verso de número 4: o qual entregou a si mesmo pelos nossos... Por que ele morreu? Já sabemos, ele morreu pelos nossos pecados. Isso, para você que talvez nunca tenha ouvido a mensagem do evangelho, já traz claramente o propósito relacionado a nós da morte de Jesus. Jesus morre porque nós tínhamos ofensas e pecados contra Deus que não poderiam ser pagos. Jesus morre no nosso lugar. Mas a epístola aos Gálatas não para por aí. Ele segue dizendo que isso foi da vontade de Deus Pai para nos livrar do mundo perverso a qual vivemos. Olha aí, você leu isso comigo. O mundo é mau. A visão que o mundo tem para si mesmo é visão maligna. João diria: o mundo jaz no maligno. O mundo não é bom. O mundo, sistema de visão, crenças, valores, o domínio que o mundo impõe sobre os escravos do pecado, sobre todos nós que nascemos sobre o pecado, todos os filhos de Adão nascem sobre o pecado. O mundo é perverso, o mundo é mau. A epístola segue, eu peço que você me acompanhe no capítulo 2 da mesma carta, quando no verso 19, capítulo 2, verso 19, parte B, da morte de Jesus, ressurreição de Jesus, dela decorre uma outra coisa. 19b do capítulo 2: estou crucificado com Cristo. Logo se completa: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Continue: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou. Entendemos mais um pouco. A morte de Jesus foi por mim. Ele veio me salvar. E quando eu
sou salvo por Jesus, eu já não vivo para mim, eu vivo para Ele. Por que você é tão devagar? Por que você é tão palatino? Você é tão passo a passo? É para que não reste dúvidas sobre a mensagem. E ele segue, diz que ele vive pela fé, foi o que você leu no verso 20, parte B, vivo pela fé no Filho de Deus. Que tipo de fé é essa? É fé de que Jesus Cristo morreu em meu lugar, morreu para me salvar, ressuscitou dos mortos, e agora, salvo por Jesus, não vivo mais para mim, vivo para aquele que me salvou. Isso é pouca coisa? Isso é pouca coisa? Viver única e exclusivamente para o seu Salvador. Crentes, todos que são cristãos aqui, ouçam por favor, porque eu também vou ouvir quando eu falar para mim. Viver única e exclusivamente para tudo que este Salvador requer, valoriza e concorda em seu e com seu Deus e Pai. Isso é salvação e vida de um salvo. Quem é salvo não vive mais para si. Mas não para. Se você for até o capítulo 3, o verso 13 e verso 14, observe por favor. Diz ainda: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo o que? Leia em voz alta, porque isso é grandioso. Fazendo-se Ele próprio em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Preste atenção, Jesus Cristo se fez maldito em nosso lugar, mas os malditos éramos nós, que vivíamos para as nossas próprias vontades, confrontando Deus com cada segundo da nossa vida. Se você é salvo em Jesus Cristo, não havia um segundo da sua vida que não significasse afronta imediata contra Deus. Inimigo, debochado, depravado, odioso, podre, cheiro de morte, para a morte. E ele foi na direção de gente assim. Essa é a mensagem do... Dá para mudar isso? Dá para transformar isso em algo menor que isso? Dá para reduzir? Há ainda um outro ponto que eu vou falar no final, do qual podemos sim associar com claridade a mensagem do Evangelho, mas eu gostaria de aguardar até o fim. Além de tentar minar a autoridade do apóstolo, dizendo que ele não era apóstolo coisa nenhuma, afinal, os 12, você não. Além de tentar descredibilizar Paulo, dizendo que ele deve ter aprendido isso de outras pessoas, porque afinal você nem andou com os apóstolos, não andou com Jesus. Onde é que você aprendeu esse evangelho, Paulo? Que negócio é esse que você está pregando? Descredibilizando ele. Além de fazer isso, o pior ainda estava por vir. No capítulo 1, a qual voltamos, o apóstolo Paulo denota sua completa surpresa. Imagine ele ouvindo falar das notícias sobre as igrejas da Galácia, e então chega para ele a terrível e drástica notícia de que algo muito pior do que a descredibilização dele aconteceu. Verso 6: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Pastor, que é isso? Anátema? A palavra significa amaldiçoado. Em algumas percepções gregas, pronto a ser queimado pelas chamas, ou algo como amaldiçoado de Deus, alguém olhado como um blasfemo. Nesse momento, Paulo faz uma separação muito clara. Como eu disse hoje de manhã, e o pastor Jonas Madureira
falou ontem em uma aula do seminário, falando: olha, Paulo pega pesado com os Gálatas muito mais do que pega com os coríntios, porque os coríntios tinham problemas morais a serem resolvidos. Havia problemas doutrinários, mas graves problemas morais. Mas os Gálatas tocaram no tesouro precioso de Deus e da igreja, o Evangelho. Então havia pessoas tirando as coisas que acabamos de pregar do seu lugar. Mas o que é então ser amaldiçoado? Lemos que Jesus recebeu a ira de Deus no lugar daqueles que havia de salvar. Seu pai o esmagou, porque aqueles que são os salvos de hoje, de todas as eras da igreja, deveriam estar sendo lá esmagados pelo pai, deveriam passar pela ira de Deus, o inferno e toda aquela coisa que envolve o julgamento de Deus para os ímpios. Mas Jesus Cristo morreu no lugar daqueles a quem o Pai os deu. Pessoas que pregam falso evangelho estão pregando maldição, estão pregando um ato blasfemo, estão pregando coisas que vão levar a conversões. Sim, não existe só conversão ao evangelho, existe conversão ao Islã, conversão ao falso evangelho, e o Islã é um tipo de boa nova mentirosa. E aqui eu gostaria que você voltasse os seus olhos para pensar de que o falso evangelho vai levar a falsas conversões e falsas igrejas. Vai ter povo se reunindo, batendo palma para Jesus, vai ter povo se reunindo, cantando para Jesus, vai ter família levando filho para abençoar no dia lá que o filho nasce, 3 meses depois, vai ter pastor ungindo chave de carro em nome de Jesus pelo falso evangelho. Isso tudo vai acontecer em nome de Jesus, e isso tudo vai fazer com que as pessoas se sintam em uma igreja, da qual de fato não são. Não é igreja porque não tem evangelho. Se não tem evangelho, não pode ter igreja, comunhão, não vai ter céu, vai ter inferno. E todas essas realidades decorrem do fato de que o evangelho, preste atenção, do evangelho partem as doutrinas cristãs, e aquelas que não decorrem diretamente e perceptivamente do evangelho, a gente pode medir por ele. O evangelho, ele é central ao cristianismo, porque todas as ideias que nós fazemos acerca de teologia, elas vão ter uma régua no evangelho. Não passou no teste do evangelho, não é sã doutrina. Estão pregando, parece que é bênção, mas se não passar no que o evangelho é, se não concorda com o evangelho, não é doutrina para a igreja. E isso faz com que as pessoas que ouvem o falso evangelho, elas logo sintam uma diferença quando você prega o verdadeiro. Ou elas sentem uma diferença e abraçam, ou sentem uma diferença e repelem, atacam. Eu gostaria então de tratar 3 pontos dentro disso, nessa segunda metade do nosso sermão, que é vocês leram aí em Gálatas, eu peço que novamente observem o capítulo 1, de que o evangelho de Jesus é o evangelho da ressurreição dos mortos. O evangelho de Jesus trata do assunto da ressurreição dos mortos. Existe um falso pastor chamado Henrique Vieira, você conhece? Você já ouviu falar? Ele disse que Jesus Cristo não ressuscitou. Ele tem uma igreja batista, não sei se é no Rio de Janeiro, se for é só acenar com a cabeça mesmo, é no Rio de Janeiro. Jesus Cristo não ressuscitou. O pessoal ficou tão animado com a ideia de Jesus que todo mundo foi espalhando que ele ressuscitou. Teologia liberal, às vezes parece que ela morreu, às vezes parece que ela volta. Qual é a implicação que traz para alguém afirmar que Jesus Cristo não morreu e não ressuscitou? Será que isso é tão importante assim? Que tipo de desdobramento ético gera a morte e a ressurreição de Jesus? Ainda falando do apóstolo Paulo em suas cartas, eu gostaria que você fosse a 1 Coríntios, tão perto daí, um pouquinho antes, no capítulo 15, marque aí Gálatas, mas vai até Coríntios. Qual é a primeira implicação que nós devemos ter claramente sobre a não ressurreição de Jesus dos mortos? O que acontece quando alguém duvida, descrê
ou não considera a sua vida mediante isso. Como assim, pastor? Não é apenas concordar que Jesus ressuscitou, é viver de acordo com isso. Todos os aspectos do Evangelho têm os aspectos passivos de eu creio, eu recebo, e tem os aspectos que, para essa mesma questão, ativam a sua atitude em relação ao mundo. Crer que Jesus ressuscitou, crer do fundo do coração, verdadeiramente, confessar isso a outros, gera atitudes na vida que são diferentes de quem não crê realmente na ressurreição. Então eu posso acreditar na ressurreição, mas não viver a ressurreição. Olha que diferença. Tanto aquele que diz crer da ressurreição, quanto aquele que diz que crê, mas não a considera em suas escolhas diárias, os dois estão errados. 1 Coríntios capítulo 15. Coríntios capítulo 15. Incrivelmente, Paulo está lidando com os problemas de hoje, né? Falamos de um pastor carioca, né? Ou de um falso pastor. O que se afirma que a doutrina da ressurreição não é tal como seja, não é evangelho que ele prega. Não é igreja. Aqueles que professam com ele não estão numa igreja. Olha que triste isso. Capítulo 15, verso 12 da primeira epístola. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, ou seja, isso aqui não tem nenhum sentido, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, ou seja, estamos mentindo sobre Deus. Se Jesus Cristo não ressuscitou e a gente fala, Deus ressuscitou Jesus Cristo, a gente está dizendo uma mentira, a gente está acrescentando algo. Porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, leia por favor e complete. É vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus, primeira implicação, permanecem nos pecados, porque estamos mentindo sobre Deus. Jesus Cristo não ressuscitou, isso é tudo conversa fiada, e Deus ainda continua irado conosco, porque continuamos pecadores sem arrependimento e ainda mentindo contra Ele. E diz mais, verso 18: e ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos, ou seja, quem cria em ressurreição se perdeu para sempre. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Se Jesus ressuscitou e eu creio em Jesus, meus pecados foram perdoados. Se Jesus ressuscitou e eu creio nisso de todo o coração, eu creio que vou viver depois da morte com Ele. Então essa vida tem todo um outro significado. Desemprego, doença, tudo isso tem um outro contorno. Estou sem dinheiro, mas rapaz, olha, eu vou ressuscitar junto com Jesus, então vamos lá. Eu sei que eu estou desempregado, mas isso não é o fim do mundo. Sabe por quê? Porque eu tinha um problema gigantesco que Cristo resolveu. Fui perdoado e recebi o passaporte intransferível do céu. Glória a Deus. Isso muda as coisas. Ninguém pode crer na ressurreição e viver como se a vida ainda fosse lhe revelar grandes coisas além desta. Ninguém pode crer na ressurreição e se comportar como se a vida fosse repleta de algo que é intensamente vivido pelas ansiedades, pelos desgostos, pelo sucesso, pelo insucesso, pelo que ainda quer. Qual é a diferença? Me diga por favor, qual é a diferença que faz? E aí eu falo com respeito, eu fiz faculdade também e pretendo de repente avançar na vida acadêmica, vou terminar o seminário com a graça de Deus, a gente pode avançar, não vai para o outro lado da minha colocação, tudo bem? Que diferença faz ter feito faculdade ou não no fim da estrada? Fala.
Que diferença faz ter casado ou não? E eu não estou contra o casamento, sou casado, tenho 2 crianças. O que eu estou dizendo é, as coisas passam a ter um outro aspecto de significado. Você não vive mais ansioso e vive o que Deus te coloca para viver. Casado, solteiro, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, tendo feito faculdade ou não. Isso não é um odeia, viva a negligência. Isso é, está tudo nele. Está nele, as coisas estão nele. Ele venceu a morte. O que mais ele não pode vencer no meu lugar? O que mais ele não vai vencer por mim? Ele venceu a morte. Você já foi a um funeral? Eu já fui, já fiz. E eu olho, não há mais nada ali. A fronteira final, né? Ele venceu a morte. Foi colocado em uma pedra. No 3º dia, a morte não pôde contê-lo. O sepulcro se abre e Deus em Cristo Jesus ressuscita dos mortos. Glória a Deus! Você consegue na sua mente imaginar essa cena? Ele retomando o corpo dele, o desespero de Satanás, os demônios, os apóstolos. Você estava morto. Um Tomé desesperado ao chão dizendo: Deus meu, não há mais lugar para descrença. Jesus ressuscitou. A vida muda. Amém? Ressuscitou? Ressuscitou. E se Ele ressuscitou, aqueles que estiverem com Ele ressuscitarão também. Lança sua ansiedade para hoje. Joga suas preocupações para hoje. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte. Venceu o mundo. Ele venceu todas as coisas. Jesus venceu. Tenha um bom ânimo. Ele venceu o mundo. E se alguém diz que Jesus não ressuscitou, não é evangelho. Não é evangelho. E diz mais, volta para Gálatas comigo. Diz que Jesus Cristo ressuscitou, e quem o ressuscitou foi seu Pai. Pai? Quem é o Pai? O Pai de Jesus Cristo é descrito como o Deus do Velho Testamento. Ele é descrito como aquele que criou o homem, e a qual Jesus também estava, afinal a Trindade estava lá em seu conselho santo. Mas nós estamos dizendo que é aquela pessoa da qual dizemos que entregou os 10 mandamentos a Moisés. É a pessoa de Deus que disse: vai Moisés, abre o mar. É aquele a qual Elias ouviu os sussurros quando estava amedrontado na caverna, aqueles ventos suave, era ele chamando. É aquele que botou no coração de Davi: vai que tu vai ganhar esse gigante. É o Deus Pai, o Deus Jeová, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o ressuscitou dos mortos. Aqueles que creem no Evangelho, creem no Velho Testamento, creem nos livros da Bíblia que compõem o Velho Testamento, e creem que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz Jesus em João, o Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, onde Jesus os elogia: muito bem, vocês examinam as Escrituras, pois são elas mesmas que dão testemunho acerca de mim. Jesus está dizendo que o Velho Testamento fala dele. Ele é aquele que esmagaria a cabeça da serpente em Gênesis 3,15. Ele é aquele que cumpriria o decálogo. Ou você pensa que Deus estava esperando que algum de nós realmente conseguisse cumprir os 10 mandamentos? O Filho cumpriu os 10 mandamentos. Não foi em vão. Ele é o servo sofredor de Isaías 53. Aquele que morreu calado como um cordeiro mudo. É aquele que não tinha aparência nem formosura. Nada havia que nos interessasse olhando para ele. E ainda nada há que nos interesse no Evangelho. Crer no Evangelho, como diz o pastor Paul Washer, é um milagre, porque o Evangelho é incrível, no mais estrito senso da palavra. Ninguém para e fala: eu acredito nisso, se não for pelo Espírito de Deus. Crer no Evangelho é buscar diligentemente Jesus no Velho Testamento e encontrá-lo.
é ser reanimado por isso, como aqueles 2 homens no caminho de Emaús, que depois de uma estrada de tantos quilômetros, quando ouviram Jesus pregar-lhes o Evangelho através do Velho Testamento, e Jesus foi para abrir o pão, e o pão se partiu e Jesus sumiu, eles voltaram tudo para encontrar os apóstolos, e disseram: vimos o Senhor. É o Evangelho que está no Velho Testamento. Aqueles que creem no Evangelho, creem que o Velho Testamento aponta para Jesus Cristo, creem que de fato, quando estamos falando de todas aquelas realidades, o profeta que Moisés cita, que viria, o rei eterno da linhagem de Davi é Cristo, o rei, o sacerdote, o profeta eterno. São 130 profecias sobre o Messias no Velho Testamento, são sobre Jesus, e mais 300 indiretamente ligadas ao Messias. Jesus cumpriu todas elas. Ele é o Messias escolhido por Deus. E por último, para terminar, o Evangelho que está sendo pregado, você encontra que esse Evangelho, aí em Gálatas, observe por favor, diz assim, verso 4: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, e diz assim, para nos livrar deste mundo perverso. Para tal, eu gostaria de que você fosse até a carta aos Efésios, que se encontra logo em seguida a Gálatas. Qual era a condição do homem? Será que você tem total e plena certeza de qual condição você vivia antes de Cristo? E mais, se você não tem Cristo, você está nestas condições que serão citadas aqui. Se você não se entregou a Jesus e não vive uma vida de ressurreição, você ainda está, onde vamos ler agora em Efésios capítulo 2, você ainda é escravo do pecado, rebelde. Passe algumas semanas com alguém, ande com ela alguns meses, e você vai saber se ela é salva ou não. Suas ansiedades, medos, angústias, desejos, vontades, obediência e amor apontam para alguma coisa. Algumas pessoas não gostam da seguinte conclusão: olha, depois de ter andado com você esses últimos 5, 6 meses, alguns visitantes falam assim: poxa, e aí, o que você acha? Não vejo Cristo em você. Já são 5, 6, 7, 8 meses andando contigo, não tem fruto do Espírito, não tem desejo pela palavra, nada mudou. Parece que você ainda é a pessoa que a gente vê na Bíblia, que é a pessoa ímpia. E a pessoa: não é possível, eu fui batizado. Com que batismo? Que o batismo do crente é o batismo da morte de Jesus. Nós somos sepultados com Ele e ressurgidos com Ele. Então não há como alguém ser batizado no batismo de Jesus e ser a mesma pessoa. Efésios capítulo de número 2 diz assim, deixa essa verdade entrar no seu coração: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus nos deu vida porque estávamos mortos. A condição sem Jesus é uma condição morta para Deus.
não há obediência em nenhuma instância. Uma pessoa que não tem Cristo não obedece. Ah, mas ela parece às vezes obedecer. Ela está fingindo, ela está agradando a igreja para ver se a igreja gosta dela, ela está agradando os pais para ver se os pais gostam dele, está agradando o marido, o cônjuge, está tentando agradar, imitando o comportamento. Mas o que eu li com você agora, e eu creio que isso seja verdade, é que a salvação é um dom de Deus, e Ele dá gratuitamente, e ninguém é salvo porque escolheu salvação. Você não escolhe ser salvo, porque você está morto, e qualquer um que já foi ao funeral sabe muito bem que o morto não escolhe onde se coloca o corpo. Estávamos sendo levados pela ira até o inferno, em chamas ardentes, e esta era a parte do Evangelho a qual disse que iria citar: aqueles que se mantiverem rebeldes ao perdão de Jesus Cristo, aqueles que se mantiverem rebeldes à ressurreição do Filho de Deus, queimarão em chamas ardentes, de um modo que nunca sentiram dor nessa vida, e por mais que alguém se esforçasse em maltratar, nunca seriam as dores do inferno. De eternidade em eternidade, separado da graça de Deus, você vai sofrer punição que o próprio Deus vai lhe inferir. O mesmo Deus que é gracioso para nos dar um céu perfeito e uma vida perfeita, é também extremamente competente em projetar juízo e ira naqueles que se mantiverem rebeldes ao Filho de Deus. O inferno é o estágio final da rebeldia, e o inferno está cheio de gente, recebendo gente o tempo todo. Acredito que a maior parte de nós não consegue meditar sobre essas coisas, porque está fixado em Deus é amor e tem um bom plano para mim. Mas existe um inferno, existem pessoas indo para lá agora, e poderia ser qualquer um de nós. Eu vou repetir isso com calma. Poderia ser você, poderia ser eu, ou pode estar sendo você. E eu não me incluo, não porque tenho méritos, mas porque esse pecador miserável, esse homem vil e terrível, foi salvo pela graça, como sei que alguns de vocês também foram. Então hoje, se ser salvo pela graça diz algo, se a mensagem do Evangelho, que daqui a alguns minutos vai parar de ser proclamada, mas vai continuar ecoando pela eternidade em eternidade, se essa mensagem hoje consegue alcançar o seu coração, e se você não vive pela ressurreição, se você continua agindo copiosamente em seus pecados, se você, quando é redarguido pelos seus pecados, não faça isso, isso é pecado, isso mancha a imagem de Deus em você, e você não resolve lutar contra isso, diligentemente, com toda a sua força. Você foi salvo disso. Se você não luta contra o pecado, e continua se entregando ao pecado, e continua, talvez você nunca tenha sido salvo mesmo. Vou te dar a chance da dúvida de estar vivendo uma vida fria, mas se você estiver vivendo uma vida fria hoje, você está inquieto com o que acabou de ouvir, não está passivo. Você está entendendo? Você não está assim, estou frio, mas não, você está apavorado com a ideia de que uma permanente vida fria pode ter sido nunca uma conversão. Indo para o fim, Jesus morreu por nós, sim. O que eu e você vimos em Efésios foi de que Ele morreu por nós. No verso 7 do capítulo 2, Deus fez isso porque nós valemos muito, é o que está escrito aqui, né? Olha aí o verso 7 do capítulo 2 de Efésios. Deus fez isso porque nós levantamos a mão e dissemos: eu quero Jesus. Deus fez isso porque tínhamos bondade intrínseca. Deus fez isso porque nos comportamos bem. Deus fez isso pelo tamanho do dízimo. Deus fez isso porque a gente não perde um culto. Aí não teve jeito, Ele teve que botar a gente para Ele, não é isso? Não. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus salva pessoas, demonstrando como Deus é bom.
Deus não salva pessoas porque encontrou algo nelas digno de ser salvo. Isso nos coloca em uma posição de extrema necessidade de rever hoje condições de humildade, por exemplo. A gente bateu muito nessa tecla aqui na epístola a Pedro, de Pedro, você deve lembrar junto comigo, humildade, humildade, humildade. Mas como é que se vê alguém que cometeu todos os crimes diante de Deus, está indo na direção da pena de morte e Deus puxa essa pessoa, se coloca na fila da pena de morte, morre por ela? Como alguém pode se comportar dali para frente? Ela é outra pessoa, e ela não vai cansar de anunciar de que estava indo para o inferno, mas Deus, pela sua bondade, o retirou daquela fila. Eu creio que Deus possa fazer isso com pessoas essa noite. Eu creio, já presenciei salvação de Deus, já presenciei olhos cheios de lágrimas e desespero dentro do coração de quem se vê indo para o inferno e se lança em Jesus Cristo e agarra-se nele e diz: só o Senhor pode. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas também vejo como pastor que algumas pessoas voltam dezenas de vezes, ouvem dezenas de vezes a mensagem do Evangelho, e quando você pergunta para ela o que tem mudado, nada tem mudado. Se mantêm rebeldes para com Deus, acreditam que vão viver mais 10 anos para decidir a sua história com Jesus. Você só tem hoje. Como eu estava falando com um irmão andando ali na rua hoje de manhã, eu falei: meu irmão, a gente só tem esse momento, para valer a gente só está tendo o que a gente tem agora, até daqui a 15 minutos a gente nem sabe. Então nós temos hoje a chance que o Senhor nos dá de crer nessa palavra, de entregar a Ele todas as coisas que nos oprimem e nos afastam dEle, de crer na mensagem do Evangelho, crer na mensagem daquele que começou uma obra e que na história do mundo jamais houve obra inacabada de Deus, jamais houve uma pessoa que terminou a sua história e Deus disse assim: poxa, eu não consegui, comecei uma obra e não acabei. Começou, termina. Isso deve nos trazer tranquilidade para viver. Você que está angustiado com seus pecados, como eu, que chega, muitas vezes eu venho pregar, e não são poucas, tendo semanas mais difíceis, semanas onde orou-se menos do que se deveria, leu-se menos a Bíblia do que deveria, e você às vezes se aproxima e fala: Senhor, tem misericórdia. E aí Ele faz o quê? Usa de misericórdia, e mais uma vez te atrai para a bondade dEle. Romanos capítulo 2 diz que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. O fato de Deus ser bom como é que nos quebra. O inferno é o alerta final que deve nos chamar a atenção e nos apontar para olhar para o Evangelho. Mas a menção do inferno nunca salvou ninguém. A bondade de Deus, o quebrantamento de coração em relação a um Deus bom, isso salva pessoas. O Evangelho foi pregado essa noite. Veja bem o que você vai fazer. Dito isso, eu termino pedindo a você que está ouvindo essa mensagem, que você responda à ressurreição de Jesus. Como, pastor? Se entregando totalmente a Jesus Cristo. Quando alguém responde, quando alguém diz: eu creio na ressurreição, quando alguém, eu creio na ressurreição, ela consegue perceber que todos os seus problemas nesse mundo acabaram. Quando alguém crê na ressurreição, ela consegue ver que não há mais nada com o qual ela deva se ocupar, além de Cristo Jesus. Quando ela crê na ressurreição, ela não crê no medo da morte, da doença, do desemprego, da fome, da miséria, do assalto, do bandido, de nada. E não porque não hajam perigos, não porque não hajam circunstâncias, mas porque ela olha para frente e vê que a ressurreição nos traz o final que esperamos tanto. A ressurreição, ela encerra um ciclo de coisas das quais tememos. Onde está a morte do teu aguilhão? Foi quebrado. Cristo venceu. Ao crer no Deus Pai, cremos que a lei foi entregue a Deus, a Moisés por Deus, e de que não somos capazes de cumprir a lei de Deus. Somos mentirosos, homicidas, adúlteros, somos pessoas que gostam de fofocar, de falar mal dos outros.
e de que infelizmente caímos em erros e transgressões terríveis assim, mesmo após a salvação. E o que alguém salvo faz quando ouve alguém dizer isso é pecado, ou o Espírito Santo de cara mostra, olha o que você está fazendo, se arrepende, confessa, deixa. E o ímpio se esconde, conta a metade, foge. Tenta mudar com as próprias mãos. Não, isso é mudança de comportamento. Eu mudo de hábito, as coisas vão. Não é. Pecado não é sobre mudança de hábito, é sobre o milagre do Espírito Santo mudar você e eu. É sobre confessar e deixar. Por isso, se você está lutando contra pecados, só se você for salvo é que você consegue vencê-los. E por último, eu peço que nesse momento antes da oração, você possa falar com Deus, mesmo que eu esteja falando, você se lance em Deus na sua oração. Você abaixa a cabeça. Alguns talvez tenham que se ajoelhar e não porque o pastor pede. Não temos o hábito aqui de gerar liturgias particulares nos cantos das cadeiras, mas de repente você está tão quebrado e você está tão preocupado se isso vai quebrar a liturgia. Não vai não. Se Deus está quebrando você, se lance em Cristo. Não tenha vergonha. O Evangelho foi pregado. A resposta ao Evangelho é: eu estou aqui, tem misericórdia de mim, olha para mim, salva a mim. Ore comigo nesse momento.